Flamengo. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Eu estou hoje aqui com o nosso setorista de Flamengo, novamente, o Léo Burlá. Fala, Léo. Fala, Pedro, tudo bem? Vamos bater uma bola aí de Flamengo que o cardápio tá vasto e tá quente. Tá quente, tá bem quente. Estou também com o nosso colunista, o Bruno Andrade. Fala, Andrade. Fala, Léo. Fala, Pedro, pessoal do UOL. Sempre um prazer discutir com vocês. E como eu disse o Léo, o cardápio cheio aí de Flamengo. E o cardápio está cheio e a gente vai começar pelo prato principal já. A gente não vai comer aperitivo aqui, porque é impossível falar nessa semana sem falar do episódio do Gabigol, que foi flagrado em um cassino com 200 pessoas em plena pandemia, né? As matérias contam que se escondeu embaixo da mesa. Eu começo perguntando para o Burlá como que isso repercutiu internamente no Flamengo. Alguma medida vai ser tomada? Pegou bem, pegou mal? O que acharam disso? Pedro, assim, causou desconforto, evidentemente. Assim, eu cheguei até a noticiar isso hoje, assim. É óbvio que causou desconforto, mas existe também um movimento no sentido de vamos botar uma pedra nessa história, sabe? Não vamos dar muito pano para manga, não vamos ficar alimentando demais. O Flamengo entende que a declaração do Rodrigo Dunche, ao nosso colega Mauro César, meio que é definitiva, assim. É isso que o Flamengo tinha a dizer. É um assunto privado, não nos compete julgar, e a ordem é não tocar essa bola adiante, deixar o assunto morrer por si só. De todo modo, assim, é difícil a gente não emitir algum juízo de valor. É complicado assim, você colocar isso na esfera do privado, né? Porque é evidente, ele estava de férias, tem todo esse componente que a gente não pode deixar passar batido. Porém, é o Gabigol do Flamengo, né, cara? Se ele não fosse o camisa 9 do Flamengo, ele não seria notícia. Então, assim, a partir do momento que diz que não há uma cláusula ou algum dispositivo legal que seja capaz de enquadrá-lo em alguma punição e tal, e eu prefiro ficar com a versão do Dunche, não tem por que duvidar dela, então o contrato tem algum erro de redação. Porque se grande parte do salário dos jogadores está lá na rubrica direito de imagem, é óbvio que o Gabigol causou algum dano para a imagem do Flamengo. Estava de férias, vamos repetir, tudo certo, tudo ótimo. Mas é o Gabigol atacante do Flamengo, é o ídolo da maior torcida do país, sabe? Enfim, acho que tem uma história com um desfecho meio torto, sabe? E vale lembrar, né, que no ano passado o Flamengo demitiu sumariamente o Matheus, que era um dos responsáveis pelas redes, por causa de uma foto no avião de alguns jogadores sem máscara, né? E eu pergunto para o Andrade, você pode completar depois, Léo, se não é um contrassenso um clube que fez isso no ano passado adotar essa postura agora, né, de que é uma coisa pessoal, que a gente não tem que se meter. O que você acha que pesa aí? É o fato de ser o Gabigol, a importância de você ter um atacante que é o artilheiro do time, é o fato do Gabigol estar de folga? Por que um caso é aceitável e outro não, né? Primeiro, deixa bem claro que é um contrassenso, mas a corda sempre estoura na ponta mais fraca. Nesse caso, foi o fotógrafo do Flamengo. Desde o início, não me surpreende a postura do Flamengo em relação ao Gabigol. E, na verdade, a gente tem que analisar duas vertentes, pelo menos é a opinião que eu tenho. Acho que todo mundo tem essa opinião. Primeiro é tentar discutir a questão da pandemia, se o Gabigol deveria ou não deveria estar na rua, estar fora de casa, com aglomeração ou não. E a outra, que para mim é a mais grave, é a questão de estar num cassino clandestino, algo que é ilegal no Brasil há muitos anos. Então, passa da esfera esportiva. Eu acho que também é uma questão de justiça, uma questão de polícia. Então,
e até ontem, se eu não me engano, os blogueiros do UOL opinaram se a CBF deveria fazer alguma coisa, se a federação deveria fazer alguma coisa, ou o próprio Flamengo. Eu, muito sinceramente, acho que essa é uma questão que vai muito além, é uma questão mesmo de polícia, é uma questão de justiça, porque vai além da questão da pandemia, vai de uma questão de ilegalidade. Mas não me surpreende o Flamengo tomar essa postura, porque a gente sabe que hoje a instituição Flamengo é administrada por pessoas que olham a pandemia de outra forma. Então até seria incoerente do Flamengo querer punir o Gabigol ou usar o Gabigol como Cristo para poder usar como exemplo, sendo que nos bastidores do Flamengo, repito, as pessoas que gerem o Flamengo hoje olham a pandemia de outra forma. Você concorda com isso, Borla? Você acha que é por aí também, né? É uma reflexo de como o Flamengo vem encarando, e eu tendo a concordar com o Andrade, essa pandemia desde o ano passado, né? Assim, não sei se eu consigo fazer essa relação tão direta assim, porém, o Flamengo nunca vai admitir publicamente e tal, mas você mexer com o Gabigol é mexer num vespeiro dos grandes, né? É você comprar um barulho que pode ter reflexos, sei lá, no teu ano, nas tuas pretensões de título, que no final das contas o produto fim do Flamengo é esse, é ganhar título, enfim, é ter sucesso esportivo. Mas acho que o Flamengo perdeu uma chance, e assim, é bom ficar claro também que, e isso é o papel do repórter, a gente vai ter que ir atrás. Quem garante que o Flamengo internamente não vai tomar alguma medida? Eles podem dizer para fora que está tudo resolvido e tal, que não tem punição cabível, mas quem garante? A gente tem que ir atrás, a gente está aqui para isso. Não consigo fazer essa relação tão direta assim do Flamengo, porque vocês mesmos citaram o episódio do Matheus, que era o nosso colega que trabalhava nas redes sociais do clube. O Flamengo tem em sua defesa, embora eu possa discordar radicalmente, que ele estava a serviço do clube naquele momento. Porém, qualquer conteúdo ele passa por um crivo, né? Não foi ele que falou, vou tirar uma foto e vou postar agora porque eu achei a foto bacana. Aquilo ali passa por uma pessoa, passa por outra, que discute, que debate. Mas isso, tudo que eu disse aqui, não invalida o fato de que eu acho também que o Flamengo perdeu chances enormes ao longo dessa pandemia, fez algumas alianças discutíveis, sabe? Seja com o governo federal, com outras esferas do poder, mas não consigo fazer essa relação tão direta assim. E, Andrade, você acha que dá para a gente dizer porque muitas pessoas estão dizendo isso nas redes sociais, que o Gabigol é justamente um exemplo de por que talvez a decisão certa seja suspender o futebol nesse momento? Ou você acha um pouco de exagero nisso? Eu acho que tem link, tem algo relacionado sim, porque a gente fala bastante que os jogadores passam por diversos exames, existe uma bolha, são testados, eles treinam separado, mas tem que pensar o seguinte, esses jogadores se relacionam com outras pessoas fora no dia a dia, e isso prova claramente, o clube consegue controlar uma concentração, consegue controlar um pré-jogo, um pós-jogo, mas a partir do momento que o jogador está de férias ou minimamente de folga, ele se relaciona com várias pessoas. E a gente está falando do Gabigol, jogador de alto nível, de Flamengo, jogador de seleção brasileira. Imagina então o jogador que joga no Resende, ou que joga no Grêmio Novo Horizontino, ou que joga no Ipiranga da vida, que tem uma vida muito mais complicada, uma obrigação de se relacionar e um dever de se relacionar com mais pessoas no dia a dia. Então isso prova, não dá para fazer uma relação a 100%, mas mostra sim que de fato, não podendo controlar, se a própria NBA não consegue controlar, e a NBA talvez seja o campeonato mais organizado e profissional do esporte no mundo, e mesmo assim você consegue ter casos ali de pessoas, jogadores que passam da bolha, o que dizer então de um campeonato carioca, de um campeonato paulista, um campeonato gaúcho? Acho que o Brasil, o futebol não pode ser separado da questão social no Brasil hoje. Por isso que na Europa eu defendo um pouco diferente, porque a Europa consegue controlar de outra forma, não tem a mesma dimensão que o Brasil, nem uma questão de futebol, nem uma questão também territorial, mas acho que o Brasil hoje não pode ignorar o futebol. O futebol não pode caminhar separado das questões sociais, políticas e, sobretudo, sanitárias no Brasil.
E acho que a Europa também não tem essa maluquice, né? Por exemplo, o Corinthians joga essa semana em Recife. E essas viagens, né, de tamanho, num país de tamanho continental, que numa situação de pandemia são gargalos, né? Acho que é inegável isso. As viagens são grandes gargalos. Esse é o grande problema. E, repito, o Flamengo ou o Corinthians, enfim, dá todo um suporte, uma estrutura para os jogadores se concentrarem, para fazer uma viagem num ônibus ou num avião separado. Agora, se você vai fazer isso com outro time menor, e repito, vou usar aqui o Resende ou qualquer outro clube menor, não consegue, por mais que também sejam obrigados a ter os testes, para caso contrário não poderiam entrar em campo, mas o ambiente, o entorno é muito mais complicado de se administrar. Vamos dar uma segurada, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, galera! Estamos de volta com o podcast UOL Flamengo. A gente estava falando de Gabigol, do episódio, né, da ida dele a um cassino clandestino, pandemia, mas eu vou virar um pouquinho o assunto aqui para a gente falar um pouco de mercado da bola e do comportamento do Flamengo nesse mercado da bola. O Flamengo acabou de acertar a saída do Natan para o Red Bull. Eu queria perguntar para o Burlá se essa saída indica uma política no Flamengo de negociar jogadores mais jovens para bancar o time do Flamengo, que é um time consagrado, é um time caro. Dá para dizer que essa negociação sinaliza uma política, um jeito de gerir esse elenco? Olha, sinaliza que o Flamengo, assim como qualquer clube brasileiro, embora algumas pessoas temem achar que o Flamengo tem uma árvore de dinheiro lá no Ninho do Urubu, que cai nota o tempo todo, que você rega e começa a brotar dinheiro, está inserido numa economia em recessão, que é a do nosso país, e não foge à regra. As maiores empresas do país estão em dificuldades, o Flamengo, evidentemente, também está em dificuldade. Existe uma meta a ser cumprida, que é de 160, 170 milhões de reais em venda, isso muito motivado pela falta de bilheteria e o sócio-torcedor que despenca dia a dia. O Flamengo está na casa dos 60 mil sócios-torcedores, chegou a ter 160, 170 mil, algo por aí. E assim, eles vão ter que bater esse número. Se for com o Natan, se for com o Everton Ribeiro, se for com o Rodrigo Caio, com o Gabigol. Não acho que seja uma coisa direcionada. Vamos mirar negócios com os mais jovens. Eu acho que eles recebem as ofertas e o que se encaixa dentro do que eles entendem ser vantajoso para o clube, tem negócio para qualquer jogador do elenco. É claro, você vai tentar manter o Arrascaeta, o Gabigol, os caras que te deram todos os títulos nos últimos 2 anos. Mas é um reflexo, na realidade, da situação econômica terrível que a gente está mergulhado, né? E Andrade, o Burlá trouxe esse número, né, da meta de vendas do Flamengo. O Palmeiras, que hoje eu acho que é indiscutível a gente dizer que é o principal rival, né, do Flamengo no cenário nacional, na disputa por títulos, tem uma meta que é mais ou menos metade da meta do Flamengo. A meta do Palmeiras está em torno de 70, 80 milhões. E o Palmeiras tem adotado como política, a gente até conversou sobre isso semana passada no podcast, né, do All Palmeiras, vender talvez provavelmente um jogador da base. Nessa comparação entre as duas políticas, quem você acha que está certo? Você acha que é mais certo contar com vendas de jogadores para bater essas metas e para poder manter um time forte que dispute títulos? Ou você é mais do lado do Palmeiras, de tentar desenvolver um pouco mais esses caras, ter uma meta um pouquinho mais baixa de venda e procurar achar soluções para o elenco nesses caras?
Eu acho, sinceramente, que não dá para desassociar um clube do outro. São dois clubes que tiveram um impacto grande por conta da pandemia, tanto o Flamengo como o Palmeiras. A questão é uma diferença de valores. A gente fala que o Palmeiras tem que gastar aí 70... Gastar não, né? Economizar ou reduzir, né? Trazer de volta 80 a 70 milhões, o Flamengo mais ou menos 140, mas é uma questão que continuam sendo dois grandes valores, mas o problema é o mesmo, são dois clubes que tiveram impacto na pandemia por conta de bilheteria, sócio, torcedor, e a única forma, é a forma mais fácil, aí não tem um segredo, um ingrediente especial, o Flamengo e o Palmeiras têm a mesma filosofia, que é vender jogadores da base. Então, eu acho que, na verdade, não dá para colocar um em cada lado. O Palmeiras, por exemplo, no meio do ano, vai vender, tem que vender e vai vender pelo menos um jogador da formação da base. Ou é o Gabriel Menino, ou é o Patrick de Paula, ou é o Danilo, e o Flamengo enxerga da mesma forma. Aí é uma questão de analisar se esses jogadores da base do Flamengo valem ou podem valer mais que os jogadores do Palmeiras. E quando o Flamengo tem uma crise maior financeira, no sentido de ter que trazer mais dinheiro, é porque o Flamengo tem uma folha salarial muito maior. O Flamengo, se for analisar hoje, não sei se é a maior folha salarial do Brasil, mas está entre as 3 maiores e certamente é acima do Palmeiras. Então é natural que o Flamengo tenha mais necessidade de vender. Aí é uma questão de analisar qual dos dois clubes tem capacidade de encontrar dentro do seu elenco jogadores apetecíveis para o mercado. O Flamengo encontrou o Natan, por exemplo. Vende mal, está negociando mal, eu acho que de fato o valor é pequeno, mas tendo em vista a pandemia, aquilo que o Brasil vende de jogadores de defesa, não dá para imaginar o Flamengo vendendo um Natan por mais 10 milhões de euros, por exemplo. Hoje isso é inviável. Assim como o Gabriel Menino, que todo mundo fala, e eu de fato acho que é um jogador que poderia valer 30 milhões no mínimo, não fosse a pandemia, e hoje é avaliado ali em mais ou menos 20 milhões de euros. Os dois clubes sofrem do mesmo problema. A questão é de como eles estão administrando a situação. E o resultado vai ser o mesmo. Os dois têm que vender. Um mais ou outro menos. Mas os dois têm que vender. E vão vender quem? Os mais jovens são os mais fáceis de colocar no mercado. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, Pedro, rapidinho, porque assim, a gente tem que colocar em perspectiva também com quem foram esses negócios, né? Por exemplo, o Flamengo aqui, o Lincoln, que era um jogador que estava aqui, que virou maldito para parte da torcida, sabe? Não tinha espaço, não ia jogar, já estava com o filme queimado aqui, não queria ficar. Então, assim, você não pode dizer que o Flamengo fez um mau negócio ao vender o Lincoln. Eu tenho um número aqui, 16 e tantos milhões de reais por 75% dos direitos. Um cara que já tinha tido as oportunidades, dificilmente ia conseguir reverter o cenário. Aí depois a gente tem aqui o Tuller, que é um empréstimo também com obrigação de compra, com opção de compra, com empréstimo de 1.300.000. Aí tem o Yuri César, que fez um brasileiro bacana no Fortaleza, mas que quem garante que ia vingar aqui num Flamengo de Arrascaeta, de Gabigol, de Everton Ribeiro, de Gerson. E aí o Yuri César foi uma venda espetacular, se você for analisar. Chega uma proposta de 33 milhões de reais por 80%, como é que o Flamengo fala não? Sinceramente, como é que o Flamengo diz não no cenário que a gente está imerso? Aí eu acho que tem a do Natan aqui, aí a gente discute, podia ser mais, podia de repente deixar o cara amadurecer mais um ano, podia, mas as contas não param de chegar, gente. Mas aí, Léo, você corre o risco, só para complementar do Natan, o Natan não ia ser titular do Flamengo nessa temporada. Além disso. Ou seja, você ia colocar um jogador que automaticamente você desvaloriza. Ou seja, era possível, podia acontecer daqui a um ano o Natan ir embora e por um preço menor ainda. Exatamente. E você que sabe melhor do que eu, o cara um ano mais velho, automaticamente ele vale menos. E vai ter menos jogos, numa média de jogos vai jogar menos. Exato. Então, assim, é complicado a gente fazer esse juízo de valor, sabe? O que a gente pode garantir é que as contas chegam, que os boletos estão lá, tem que ser pagos, sabe? Então, eu só acho importante a gente colocar em perspectiva que, por exemplo, usar um exemplo aqui fictício, se fosse o Lázaro, que é tido como a nova joia da coroa lá da base, se o Flamengo vendesse o Lázaro por 10 milhões de reais, ia ter uma gritaria monstruosa, e aí eu acho até que ela se justificaria, entendeu? O menino subiu ano passado,
vai ganhar corpo, aos poucos vai começar a ter mais minutos. É a aposta do Flamengo depois das vendas lá milionárias do Renier, do Vinícius, do Lucas Paquetá. Agora, como o Bruno falou, assim, a gente não pode deixar de lançar um olhar do mercado. O Natan é um zagueiro. O Flamengo não vai ganhar rios de dinheiro com o Natan, entendeu? Então a gente tem que colocar as coisas bem em perspectiva. E o olhar do mercado é para o comprador e para o vendedor, que muitas vezes olham só para o vendedor, porque o Flamengo ou o Palmeiras precisa vender. Ok, precisa vender, isso automaticamente tira um pouco do valor do negócio. Mas quem quer comprar hoje também já não tem a mesma condição financeira de antes, então vai oferecer menos. Ou seja, o mercado tá ruim para os dois lados, para quem compra e para quem vende. Pior para quem vende, evidentemente, que está numa situação mais delicada. E eu vou aproveitar seu gancho, a gente está se aproximando aqui dos últimos minutos, para perguntar, parte desse dinheiro que o Flamengo tem ganhado com vendas, isso pode ou deve ser gasto em contratações? Como que está esse olhar do Flamengo, né, para o mercado? O que pode acontecer aí no curto prazo? Curto prazo, o que eu posso dizer é que é a negociação com o Rafinha. Mas aí também não é uma negociação que envolve, né, direitos. É salário, comissão e tudo mais. E eles estão conversando já há mais de mês e aí está agora naquela fase de puxa um pouco para cá, puxa um pouco para lá, comissão para cá, mais uns X de reais eu quero, mas eu não posso pagar, mas para mim vai fechar. Mais dia, menos dia vai fechar. E de resto, a famosa oportunidade de mercado. Assim como foi o Bruno Viana, o zagueiro que veio de Portugal, veio a custo quase nada, né? O cara estava encostado no Braga, o Flamengo já namorava ele, viu que era o momento de dar o bote e vai ser assim. A torcida do Flamengo, quem ainda estiver sonhando com aquelas contratações mirabolantes que saía nas capas dos jornais, você acordava e via lá Batistuta, Sidorf e tal, esquece, não vai ter nada disso não. Hoje o mercado, ou você contrata um jogador que está sem clube, que é o caso do Rafinha, aí você faz uma negociação direta com ele, ou vai acontecer o seguinte, e o Flamengo tem sido exemplar nisso, contratar um jogador por empréstimo e opção de compra. Foi assim com o Gabigol, assim com o Pedro, com o Bruno Viana, a saída do Natan também é isso. O mercado europeu ditou essa regra. Ultimamente é tentar esticar para o mais longe possível a compra do jogador, achando que a pandemia vai ter um efeito menor daqui a um tempo e se organizar. Então o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Internacional, os grandes clubes do Brasil hoje podem analisar. Todos vão ter essa sequência de contratar por empréstimo jogadores de peso, mas colocar para frente uma opção de compra. É a forma. Ou contratar o jogador que está livre no mercado. Não vejo um Flamengo ou um Atlético Mineiro, que também é um clube poderoso hoje, gastando rios de dinheiro para uma contratação em definitivo logo de imediato. É isso aí. Então, o torcedor do Flamengo não deve sonhar com grandes contratações bombásticas, mas nem precisa também. Mas é isso que eu ia falar. Precisa? Olha o elenco do Flamengo. Você precisa de grandes novidades ali, sinceramente, né? O torcedor também tem que botar a cabeça para funcionar. Claro, todo mundo quer grandes jogadores, mas olha o elenco que o Flamengo montou de 2019 para cá, sabe? Olha o poder desse time, olha o que os caras já devolveram em campo. Acho que é por aí. E não esquecendo nunca, estamos em recessão econômica. O Flamengo não pode mais ser o Flamengo do finge que paga e finge que joga. Acabou, sabe? Não tem mais espaço. Nem o Flamengo, nem ninguém, assim. Então, a conta é muito simples. A conta tem que fechar no fim do mês. É isso aí. Chegamos ao nosso final. Esse foi o nosso podcast UOL Flamengo. Teve apresentação minha, Pedro Lopes. A gente contou hoje com a participação do nosso setorista de Flamengo, Léo Burlá, e do nosso colunista, Bruno Andrade. A edição de áudio é do Amer Menegassi, a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. É isso aí, segue aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está aqui de volta com todas as informações sobre o Flamengo. Obrigado.